O sofrimento vai acabar algum dia? É isso que eu vou te responder aqui. Você diria que sim, que não, talvez. Não importa muito porque cada um tem a sua opinião. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? Ela diz que Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 3 ao 4. E porque é tão bom saber disso, você poderá confiar que Deus não causa os nossos problemas, como lá no livro de Tiago, do capítulo 1, no versículo 13, e ser consolado por saber que Deus entende o sofrimento que passamos, como lá no livro de Zacarias, do capítulo 2, no versículo 8. E ter a esperança de que todo sofrimento vai acabar, como lá no livro de Salmos, no capítulo 37, do versículo 9 ao 11. E podemos acreditar no que a Bíblia diz mesmo? Sim, pelo menos por esses dois motivos. Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Pense em como Jeová, Deus, se sentia quando seu povo era maltratado nos tempos bíblicos. A Bíblia diz durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Como lá no livro de Isaías, do capítulo 63, no versículo 9, que Deus fica indignado quando alguém prejudica outros. Por exemplo, a Bíblia diz que ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Como lá no livro de Provérbios, do capítulo 6, no versículo 16 e 17. E Deus se preocupa com cada um de nós. Nós não somos apenas os que nos conhecemos na nossa própria dor. Jeová também conhece, como lá no segundo livro de Crônicas, do capítulo 6, do versículo 29 ao 30. E por meio do seu reino, Jeová em breve acabará com o sofrimento de cada pessoa, como lá no livro de Mateus, do capítulo 6, no versículo 9 e 10. Enquanto isso, ele consola com carinho todos os que sinceramente buscam a ele, como lá no livro de Atos, do capítulo 17, no versículo 27, como no segundo livro de Coríntios, do capítulo 1, no versículo 13 e 4. Mas ainda agora só pare e pense para que esse estudo todo ganhe um sentido para você. A Bíblia responde essa pergunta no livro de Romanos, do capítulo 15, no versículo 12, e no segundo livro de Pedro, do capítulo 3, no versículo 9. Mas agora recomendo que você pause o vídeo, pegue a sua Bíblia e vá ler. Mas se por algum motivo você não tem a Bíblia ou não tem acesso neste momento, eu vou ler aqui para você. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se.